um patrimônio do oeste catarinense, virou cinza. Tudo que 55 mil livros fizeram na preparação de uma geração forte e capaz, nem o próprio tempo pode apagar. Não tem sido trabalhado, é uma temática que tem ficado à mercê, digamos assim, do currículo escolar. Depois de matar os 4 homens, os assaltantes os arrastaram para o pátio da cadeia, derramaram gasolina sobre os cadáveres e os queimaram. Mas por trás da tragédia havia uma história bem mais complexa. Se a gente pegar e fazer um levantamento histórico mesmo aqui da cidade e procurar estudar mesmo quem são as nossas referências, quem são esses símbolos que se espalham aqui pela cidade, a explicação às vezes que se dá para nós não é muito bem o que aconteceu. As marcas do amanhã refletem o que foi deixado para trás. Lutamos contra o tempo cada vez mais. Estamos aqui e vemos o passado mudar o amanhã. Podemos perceber com o tempo o que ficou errado. Ocultar o espelho do passado sempre mostra a verdade que quiseram ocultar. As marcas e mortes de uma revolta trouxeram crimes violentos, dias sangrentos, como um vendaval, derrubando tudo aquilo que lhe faz forte. Pouca coisa restou e os destroços onde foram parar. O espelho do passado sempre mostra a verdade que queríamos ocultar. O espelho do passado sempre
O progresso de Chapecó de forma vibrante está guardado na memória histórica desta região. O início deste século, na metade ocidental de Santa Catarina, viu duas guerras. Uma secreta entre os brancos e caigangues, da qual sobraram nomes do Marechal Bormann e de Índio Condá. A outra foi a guerra liderada pelo monge João Maria. Foi a guerra dos peludos contra os pelados. O fim destas batalhas do contestado geraram o município de Chapecó. A colonização do oeste catarinense deu-se com a chegada de imigrantes oriundos do Rio Grande do Sul, que encontraram uma floresta virgem, rica em pinho. O corte e a exploração do pinheiro marcam a história de Chapecó. Era o ciclo da madeira. As áreas desmatadas e vendidas a agricultores geraram uma forte economia de minifúndios. Com o fim da madeira, apareceu a agroindústria, uma forma de incrementar e até exportar os produtos coloniais, como o porco e a galinha. Nós tínhamos aqui na região, então, índios, caboclos, né? E a partir de 1910, nós temos a chegada das empresas colonizadoras, né? Que chegam a partir de um compromisso e de interesses que se estabelecem entre essas empresas colonizadoras e o próprio governo estadual, que tem a preocupação de ocupar essa região que é visto como uma região vazia, que precisa ser ocupada. A colonizadora Bertazzo recebeu um título, né, que dava o direito a ela estar fazendo o processo de venda das áreas, né, da chamada Campina do Gregório. Esses caboclos que viviam na época, eles trabalhavam na exploração da erva mate, juntamente com esses coronéis. Quando chegam as empresas colonizadoras, se coloca um novo modelo econômico na região, que é a extração da madeira. Então, por um determinado tempo, esses caboclos também participam do processo de exploração madeireira, mas também nesse processo já vão chegando os colonos migrantes na região e vão ocupando espaço de trabalho também na exploração da madeira. Você já percebe aí um desalojamento, né, de pessoas, né, que moravam há alguns séculos dentro dessas áreas, né, sem ter um título de propriedade no papel. Elas são empurradas para as barrancas do rio, né, seja do rio Chapecó, do rio Uruguai ou rio Irani, né, e ficam esquecidas, né, abandonadas. Essas pessoas, elas ficam à margem da cidade, né, porque a cidade tem um projeto de desenvolvimento europeizado, né, sempre trazendo pessoas do Rio Grande do Sul, de etnia italiana, alemã, polonesa. Então você tem a partir daí toda uma ocupação de um espaço dentro de uma lógica comercial. Esse tipo de sociedade que é criada a partir de então, ele vai estar pautado muito na figura do coronel e das relações que ele tinha com a sociedade, que era principalmente a troca de favores. Para meus amigos tudo, para meus inimigos tudo que não for bom para eles. Então você tem uma rede de poderes, de pessoas todas ligadas ao mesmo partido político, que fortalece então a política do mandonismo local e as práticas políticas locais. Chega o coronel Bertazzo, o coronel Maia, né? Inclusive o coronel Bertazzo tinha título de coronel na época. Então se reproduzem essas características de mandonismo local. O que é o mandonismo? O mandonismo, você tem determinadas pessoas que são chefes do poder local, que mandam nas pessoas, que exercem determinado domínio a partir de recursos econômicos, recursos de influências em geral. Em Chapecó, o coronel Bertazzo, ele tem uma importância fantástica pela questão do pensamento, da visão, né, de desenvolvimento da cidade.
ele pensa a cidade como uma cidade não de 1922 ou de 31, mas já uma cidade pensando no futuro, né? Para ter progresso precisa ter trabalho, precisa ter ordem. Isso faz parte, inclusive, né, da perspectiva republicana positivista. Então, essa lógica ela é muito forte, construída de uma forma muito intensa e muito forte desde o princípio. E eles também têm a própria questão da fé religiosa que reforça esse valor do trabalho naquela época. Tá? Então, esses valores, a questão da fé e a questão do trabalho, estão culturalmente inseridos nessa comunidade. Isso faz com que também se construa uma comunidade muito fechada, muito tradicional e fechada nesses valores, que tem problemas, que tem resistência à chegada do novo. Nós tínhamos em Chapecó, em 50, um contexto político que estava se modificando. Tá? Até então, a família Bertazzo, digamos assim, dominava politicamente na região. Tá? Até a década de 50, quando temos eleições locais. E nesse momento, então, acontece, digamos assim, você tem um primeiro momento de oposição àqueles que se consideravam os donos do poder local e que gravitavam em torno da família Bertazzo, em torno do partido do PSD. Teve uma eleição bastante acirrada entre o PTB, partido recém-criado, e o PSD, resultando na vitória do PTB. E isso cria um clima altamente, digamos assim, politicamente tumultuado na região. Né? E nesse contexto, efetivamente, que acontece o linchamento. Coisas do passado de Água Limpa, a realidade hoje é outra. Nossa cidade civilizou-se. Você tem na mesma ocasião na cidade forasteiros chegando na cidade que também são vistos como estranhos na região, como ameaça na cidade, na região. Dia 3 foi a eleição. Né? Ainda não se sabia o resultado da eleição. Dia 4, houve incêndio da igreja local, que deu o maior alarido na região. Os que estavam no poder local até então, no caso o delegado, as lideranças políticas e econômicas locais, vão atrás das pessoas responsáveis pela queima da igreja. Além disso, essas mesmas pessoas também são acusadas de roubar em outros estabelecimentos comerciais. E são enquadradas, então são perseguidas e tudo mais, e enquadradas como uma quadrilha de incendiários. E envolve outros fatores, porque essas pessoas, ou pelo menos duas delas, estão ligadas ao PTB e que os PTBistas eram vistos como comunistas. Tá? Então, dois desses forasteiros, que eram os Lima, são vistos como pessoas estranhas na comunidade. Tá? Que não se comportam de acordo com os valores e costumes dessa comunidade. Além deles, tem esses dois amigos deles, que vêm de Frederico Westphalen e que são responsáveis por praticar esses crimes na região, incendiar a igreja, roubar nas casas, né? E se arma toda uma situação no sentido de, efetivamente, esclarecer o que houve. E aí se reforça o papel da igreja tradicional naquele momento, tá? Que teria dito, tá, que os santos da igreja tinham que ser vingados. No dia 6 e 7 ocorre a prisão dos irmãos Lima e a sequência de torturas, né, dentro da cadeia. E no dia 17, na madrugada do 17, ocorre o linchamento. E aí se comenta que em torno de umas 200 pessoas teria invadido o local, sendo organizados por determinadas pessoas para linchar as pessoas. Então elas foram mortas, trucidadas, afinal foram arrancadas de dentro da cadeia, foram jogadas no espaço da cadeia pública, no espaço de fora da cadeia pública. Espancamento, pauladas, pedradas, faconadas e depois empilhando esses corpos um em cima do outro, né, e ateando gasolina e tendo fogo.
existem algumas fotos, acredito que seja em torno de 9h30 da manhã, né? Porque a gente percebe a posição das pessoas que estavam olhando esses corpos, né? Que o sol vem do leste, né? E pega no rosto deles, então eles se cobrem do sol, né? Para conseguir observar de cima, né? De um monte de terra com pedras, né? Os corpos no chão, empilhados naquela posição. Essa posição onde as pessoas estão é a fundação, é onde está sendo feita a fundação do Colégio Marechal Bormann. Então esses corpos ficaram à mostra, né, durante o dia, naquela situação, sem receber nenhuma cobertura de pano, nada, tal, quase como uma espécie de demonstração de poder. Você tem o poder religioso porque o padre, né, inclusive, incentivou a vingança. Você tem o poder judiciário porque em nenhum momento a justiça se colocou favorável às pessoas que estavam sendo denunciadas, né? Inclusive se falava de uma lista de pessoas que estava sendo levantada, enfim, levantando nomes das pessoas que linchariam as pessoas. O juiz foi informado, mas ele não teria feito nada. O delegado acaba sendo um dos principais responsáveis pela organização do linchamento. Em termos de poder político local, que o poder estava representado principalmente pelos Bertazos, o que se sabe é que a família sabia que o crime iria acontecer e também não fez nada. As pessoas sabiam o que ia acontecer e houve um aconselhamento para que elas não saíssem de casa naquela noite. Então, o papel do coronel, do mandonismo nesse momento, não é somente o que tem que fazer, mas como agir, exercer um controle muito forte sobre a sociedade naquela época. E aí nós temos várias famílias tradicionais, né, da cidade, que eram lideranças econômicas, lideranças religiosas, que também participam do linchamento. Tanto na realização do linchamento, se tem presente resquícios da política partidária local e que envolve um mandonismo muito forte de determinadas pessoas que detêm um mando, domínio sobre determinadas pessoas através de diferentes instrumentos de poder, como também no próprio processo crime, você percebe a interferência política partidária local em todo o seu momento e inclusive no seu desfecho. Porque, afinal das contas, uma pessoa que efetivamente acabou respondendo pelo linchamento dessas 4 pessoas. Vicente Morelato era um professor de uma escola mista municipal desdobrada da linha Tigre, e ele era um líder comunitário, uma pessoa muito ligada às questões sociais, e segundo as pesquisas que nós levantamos na época, né, ele tinha uma grande habilidade como orador, como poeta, como declamador, né. Isso fez com que ele, em 54, ele escrevesse um livreto, né, a história do incêndio de Chapecó e o linchamento dos 4 presos, em forma de literatura de cordel. Antes de ser publicado isto, que ele mandou com uma tipografia publicar, antes de ser publicado, acabou ocorrendo o suicídio dele, um deslocamento quando ele saiu de casa até a escola, na linha Tigre, né? Ele chegou lá à noite e aí estava envenenado. Pelo conteúdo e pelos fatos, né, que circulavam na época, né, eu acredito que não houve suicídio. Houve uma situação, né, de uma pressão, né, em cima do Morelato, né, para que ele não publicasse esses versos, né?
e que deixasse a coisa assim como estava, né? Prova disso é que quando ele faleceu e a esposa não tinha dinheiro para pagar o funeral, ela foi na tipografia e retirou os livretos e começou a vender alguns. E aí, ao começar a vender alguns, a polícia da época prendeu os livros e destruiu todos os livros. Então, aí evidenciando, digamos assim, o primeiro ato de censura, né, à literatura na história de Chapecó. E esses exemplares que foram vendidos foram os que se salvaguardaram, porque as pessoas que compraram esses exemplares, eles guardaram isso e fizeram segredo, não contaram para ninguém, fazendo com que pela primeira vez um desses exemplares chegou nas minhas mãos em 1994, quando eu estava fazendo uma peça de teatro do Jorge Andrade, que também se baseou nesse fato para escrever uma peça de teatro. Se baseou no fato ocorrido em Chapecó para fazer uma peça chamada O Incêndio, que nós encenamos na Rua Uruguai, no terreno baldio. Alguém pôs fogo na igreja para me incriminar, para julgar o povo contra mim. Só assim eles ganham a eleição. O povo é supersticioso, fácil de manobrar. A cidade de Chapecó fica situada ao sul do estado de Santa Catarina e é uma das mais progressistas daquele estado, apresentando um aspecto moderno e urbanístico pelas suas bem traçadas ruas, amplas avenidas e praças. Depois do linchamento, se instala um receio, um medo enorme das pessoas, inclusive de andar na cidade, né? De viver o seu cotidiano da cidade, né? Elas tinham medo de sair na rua, né? As pessoas tinham até dificuldade para comprar alimentos, porque os vendedores tinham medo de chegar nessa cidade onde tinha acontecido o linchamento. Além disso, haviam assim suspeitas, denúncias. Algumas pessoas saíram da cidade, fugiram da cidade com medo de serem presas. Outras se esconderam dentro da cidade, dentro das suas casas, com armas. Por mais de 2 anos, a empresa colonizadora Bercaso não vendeu mais terras, porque até você instaurar o processo, prender todas essas pessoas, né, isso leva um determinado tempo. E o crime ele acaba sendo divulgado, tanto a nível internacional como a nível nacional. Sob os títulos violentos como O Massacre de Chapecó, Fúria em Chapecó, Pavor em Chapecó, Chapecó, Cidade do Pavor, O Linchamento de Chapecó e Culpado é o Delegado, a imprensa da época aos poucos desvendou a verdadeira história do crime hediondo. Os donos do poder local, né, as pessoas mais influentes da cidade, seja em termos econômicos, políticos e religiosos, se unem a partir daí para dar uma nova dinâmica para a economia da região. Pinelino Denez, então, se instala em Chapecó a pedido da elite, de membros da elite local, para dar um impulso justamente na agroindústria, com a fundação da SAIC. E fazer com que o projeto progressista, civilizatório, colonizador dessa cidade continuasse. Havia um consenso construído na cidade, né, entre essa elite local, de vamos esquecer esse fato. Um dia tudo será diferente, pode crer. Será como? Conta pra mim. Será igual ao nosso mesmo, Luzia. Apenas nele seremos tratados como gente e não como fera. O homem terá direitos e, tendo, saberá respeitar os dos outros. Não será uma besta a serviço da violência. É no mundo assim, Luzia. É no mundo assim que eu quero que os nossos filhos vivam. Nós temos que divulgar o fato para que tais fatos não se repitam. E nós, empreendedores, a partir desse momento, queremos entregar à comunidade chapecoense e oestina do sudoeste do Paraná e do norte do Rio Grande do Sul esse grande empreendimento. Entendíamos, como sempre entendemos, desde 2005, e não é diferente hoje, que nós precisamos incentivar o empreendedorismo. Nós precisamos garantir que os recursos na mão dos empreendedores
estejam a serviço do social. Uma bela jogada para Chapecó e para o estado de Santa Catarina. Quando aqui em 2005 chegamos, nos propusemos a quebrar as algemas, cortar as amarras e tornar esta terra livre. Livre para que quem quisesse vir, investir e prosperar. Eu acho que a comunidade de Chapecó e do Oeste tem que aproveitar, vir aqui se encontrar com amigos, trazer a família, tem lazer, cultura, vai ter tudo dentro do shopping. E aqui em Chapecó nós temos uma premissa. Aqui nós queremos sempre incentivar o empreendedorismo para gerar oportunidades. Aqui o capital e a mão de obra têm que andar juntos. Aqui, do que depender de nós, o empregado e o empregador andam abraçados, porque um precisa do outro. Passos rápidos em direção ao nada. Vozes anônimas implorando por atenção. Bem-vindos ao futuro, onde tudo começa agora. Podia aparecer alguém faqueado, parecia alguém morto. Pegava as meninas lá pra esses matos ali, pintava e bordava dentro, esse tipo de coisa. Entende? Briga, tiro. Chegava à noite, tiro pra tudo que era lá, tu não sabia o que estava acontecendo. A polícia mesmo vinha aí fazer varredura, né? Cuidar. Foi pro ponto que eles já estavam desistindo, que nem eles estavam conseguindo mais dominar, né? Fugiam do presídio lá, positivo, vinham pra onde se esconder? Aqui, esse tipo de coisa, né? Então tu ficava aqui, às vezes chegava 8 horas da noite, no máximo trancava a casa. Dava armada e a gente iria, não podia falar, né? Né? Que tu vai se meter, tem o que tu dizer. Arrumar pra tua cabeça, né? Eles começaram a vir daí, fazer a ronda a cavalo, pra poder entrar no mato. Vinham de aqueles ônibus cheios. Quando a gente encostava aqueles ônibus aí, não parava mais de descer polícia de dentro. Entendeu? Encontravam na rua meio suspeito, eles barravam e atacavam mesmo, queria saber. Não tinha documento, não tinha explicação, levavam. Assim foi indo. Até agora eles faziam isso. Passavam lá, também quando era preciso, não pesar na rua. Melhorou bastante, porque muitos dessa galerinha foi morta. O último mataram aqui no nosso quiosque, né? Passou um ali e detonou, deixou no cavaco ali, aqui no nosso bloco. É a partir então desse que mataram aqui que começou. Não tá 100% ainda, né? Mas perto do que era, tá ótimo. Eu levanto 5 e pouco. Agora, nesse horário novo, então, Deus me perdoe, né? Levanto e me mando pro meu serviço. Saio de lá, 10 para as 3. Chego em casa quase 4 horas. E aqui eu já cuido da minha porta ali, ó. Quando a lotação sobe lá em cima na Monte Castelo, né? Quando ela sobe lá e tá fazendo a volta. De volta ela tá vindo, eu ó pro ponto que agora eu tô indo sozinho, meus parceiros, tu pegar férias. Eu fico cuidando ali.
Esse portão, quando sai, ele não fica assim, ele fica chaveado, eu chaveio e deixo trancado aqui. Daí sigo até meu ponto. Ai, pra mim é a melhor cidade do mundo. Meu Deus, com muitas oportunidades de trabalho. A pessoa que vem para Chapecó não se endireita só se não quiser. Se tiver um pouquinho de força de vontade, né? Principalmente força de vontade de trabalhar, de adquirir alguma coisa, o lugar é aqui. Não adianta querer, tem muitos que querem ir para cidade grande, né? Quanto mais, que nem Florianópolis, essas coisas, Blumenau, Porto Alegre. Gente, a multidão lá é enorme, né? Fica mais difícil. Principalmente porque não tem estudo. Aqui não, gente. Aqui tá toda hora os caras de som na rua, chamando o pessoal para trabalhar, né? É em frigorífico, né? Em fábrica grande, é para madeireira, é até para entregar panfleto na rua eles estão chamando. Calcule, né? Só que tem muita gente que quer ganhar mais do que na verdade pode, porque se não tem estudo, não adianta querer ganhar R$1.000, R$2.000, né? Tem que saber que teu limite para teu salário é até ele que não tem estudo, a não ser que volte a estudar. Mas que nem no meu caso, fazer 50 anos, eu vou voltar a estudar? Não. O que eu não fiz por mim, eu quero fazer pelas crianças agora, né? Para eles terem um futuro melhor do que o da gente. O meu, principalmente, né? Apesar que eu não me queixo da minha vida. Minha vida tá ótima. Tranquila, né? Minha alma tem meu trabalho, né? Saio de madrugada, saio. Mas saio faceiro, com gosto, que eu sei que chegou o final do mês. Eu tenho meu dinheiro para pagar minhas contas, para comprar aquilo que eu compro. Pagar o que eu comprei, para fazer meu rancho, para dar o que eu posso para eles, né? Sempre procurando dar o melhor. Tranquilo. Passei fome na minha vida. E, nossa senhora, de ter as coisas, de dar comida para eles, ficar eu sem comer, de medo que no outro dia não tivesse para eles. E trabalhar, né? E não falar nada, né? Porque a gente não fica meio, né? Com vergonha de falar as coisas. Esses feriadores que vai ter agora os próximos, nós não vamos parar nenhum. Vamos trabalhar direto. Por causa da produção, não pode parar, né? Tem que continuar, mas a maioria não vai. Tem bastante dificuldade, porque quando não quebra ônibus, fica na estrada. Dia de chuva, tu tem que entrar na lotação e levar o guarda-chuva e armar dentro da lotação para não se molhar. Às vezes não vem no horário certo, né? Atrasa. Às vezes não tem motorista que não veio trabalhar. Tu fica às vezes 1 hora lá esperando para vir para casa. Mas tu vai fazer o quê? Tu tem que aguentar, tu tem que enfrentar. Fico sem fazer nada o dia todo. Não tem nada aqui para eu ver, não tem um campinho de futebol, não tem uma pracinha, não tem nada aqui. Eles fizeram esses brinquedinhos ali presos no começo, mas a própria galerinha quebrou, né? Tudo, sobrou pouca coisa. Então que botassem um campo de esporte para eles. Eles têm o que fazer de um professor ali, para ensinar eles, né? Uma creche boa. Os pais trabalham. Não tem como os pais ficar 24 horas por dia ali com eles. Tem que trabalhar, tem que se virar. Você vai viver do quê? Ficam aprontando. Eles ficam pela rua. É que nem eu comento por aí. Eles jogaram nós aqui, né? Jogaram. Que agora ainda tem lotação, porque quando nós viemos pra cá não tinha. Não tinha lotação aqui. E se virem como pode. A gente tem vendido produto fresco, né? Digamos, hortaliças, frutas, legumes, direto ao consumidor. Então, digamos assim, a gente parou de produzir carne para exportação, integração, agroindústria, para produzir alimento fresco para a população. Hoje nós estamos trabalhando com a alface, né? Daí outros produtos a gente tem na lavoura, está sendo plantado, mas vai chegar daqui mais ou menos 30 dias para
comercialização da feira, né? Então, normalmente vem eu e a minha esposa ou minha filha, né, que ajuda a atender aqui nas vendas, né? E já começamos com os morangos. Começamos com hortaliça e já começamos a plantar morango também. E até na época os agrônomos diziam que era impossível produzir morango sem veneno. E nós mostramos para eles que é possível. Eu acho que é importante e deveria ter mais agricultores aderindo a esse estilo de vida. Porque é um produto diferente, a gente se sente realizado por estar conseguindo também. Esse morango aqui ele faz 1 ano e meio que está plantado. E produzindo, nunca parou de produzir. Não foi um mar de rosas também para iniciar. Porque como a nossa produção é orgânica, tem muito que aprender, né? O primeiro passo foi mudar a cabeça. Até o ano 2000, 2005 foi bom. Mas os últimos anos foi uma tragédia para nós. Foi 21 anos com a Sadia, depois foi 3 com a Aurora. Nós vinha assim, lá para o ano 2001, 2002, dava em torno de 13.800 a 4 por lote. Depois tinha nossas despesas. Dava para se manter. Daí caiu assim bruscamente. 4 lotes seguidos, R$2.800. E não dava as despesas. Porque nós íamos investindo e não mudava o resultado, não mudava o resultado. E aquela história de escravidão, dali, ali, parecia que quanto mais a gente ficava, mais tinha que ficar. E daí que eu digo que assim, tinha crise lá fora, e eles vinham e julgavam que era o nosso equipamento. E chegou ao ponto que eles tinham que investir quando nós estávamos terminando o financiamento. Eles vêm com um orçamento de mais 50 mil. Tinha que investir, precisavam na viagem. Não. Eu trabalhava com a Sadia na época, Sadia e Aurora. Eu tinha a criação de suíno e de aves. As agroindústrias trouxeram progresso para Chapecó. Se não fosse as agroindústrias, Chapecó não era o Chapecó que é hoje. Isso temos que admitir, não tem como negar isso aí. Só que as agroindústrias não vê o lado social. Não vê ou não quer ver. Na época até dava para trabalhar com as agroindústrias. Eles tinham um pouco mais de bom senso, mas começaram com muita exigência e muito investimento na agroindústria sem retorno. Daí nós analisamos e paramos. É o sistema capitalista das agroindústrias que faz isso. Para fazer um galpão hoje para avicultura, eles exigem no mínimo 100 metros e até 150 metros. Até. Depende do local, eles exigem até 150 metros. Bom investimento para isso aí, ele hoje anda girando lá em torno de R$1 milhão. Esse investimento aí, para retornar, você pode financiar no banco, mas tem que ter 20 anos para pagar. Mas em 20 anos, do jeito que eles pagam, o avicultor, ele não se paga. E em 20 anos o galpão está deteriorado. Eles pensam deles, ganhando eles, o resto... A indústria tem mais um peão muito barato, sem direitos nenhum. Eles nunca te deixam sem um financiamento. Tu terminou, põe um equipamento, financiou. Eles sabem quando que tu vai terminar de pagar e tudo. Antes de tu terminar de pagar, eles vêm e te exigem outra coisa. Se você tem o financiamento, tu levou o vizinho de avalista, tu vai trabalhar para pagar. Nem que não sobre nada para você, mas você vai trabalhar para pagar. Essa é claramente
a arma que eles usam. Não tem mais, ele não tem mais liberdade, não tem, é quase que um trabalho escravo. Eu digo que a gente não pode reclamar pelo trabalho, tem que reclamar por não ser recompensado. Se você trabalha e tu recebe pelo teu trabalho, parece que o cansaço vai, né? Valeu a pena. Se não fosse isso aí, nós talvez hoje estaria morando na cidade, sei lá, teria vendido. São verdadeiros heróis esses homens anônimos que com seu sacrifício cotidiano enfrentam perigos e as mais difíceis situações a fim de levarem de vencida esta luta que vem comprovando seu valor e real pujança. Étnicos com a coletividade, com as diferentes manifestações culturais. E uma das mais fortes aqui na região, por incrível que pareça, é o caboclo. Uma das mais fortes e uma das mais invisibilizadas, digamos assim. Se ele tiver o seu cantinho de chão para morar, seu ranchinho lá, que esteja em contato com a natureza, se ele tiver os seus meios de subsistência, para ele está tranquilo. Não é uma questão de honra para ele estar no centro daquela história. Chegando que tiver uns colarinho branco, né, tudo, a burguesia bem arrumadinha, bem bonitinha, chegar o caboclo de chinelo, bota meia velha, coisa arada assim. Eu sou uma delas, porque mas eu não sei porque não tenho aquela, não é que eu não tenho as roupas boas, eu tenho, mas quando eu quero sair, às vezes eu saio de qualquer jeito, né, porque eu acho que o que importa não é o que eu estou usando, a minha roupa, né, o que importa é eu. E até meus filhos às vezes dizem, credo, mãe, põe uma outra roupa mais boa, tu vai lá em outro lugar assim, assim, assim. Eu digo, mas pra quê? Às vezes os meus filhos aparecem aqui num asbeco, eu disse, mas vocês têm que pôr roupa velha pra vir pra cá. Porque se eu quiser levar vocês lá na roça, como é que tu vai ir com essa roupa lá, né? Não podem. E verem com maus olhos, não é? Eu acho, né? Eu tenho certeza. Porque é tão bom a vida do caboclo, é uma vida que eles não têm aquela pressa. Hoje a maioria do pessoal, os meus mesmo aqui, tem hora marcada para sair, hora marcada para chegar, hora marcada para comer. Tudo marcado no relógio. O caboclo não. Tá certo, ele levantava bem cedo e levanta ainda. Mas para tomar chimarrão, tratar os bichos, ir para a roça, carpir um pouquinho, né? Então isso era muito bom. E ainda para quem pode fazer, né? Não viver lá naquela opressão da cidade, porque, meu Deus, agora eu vou para a cidade, não gosto mais de ficar. Aquele barulhão de carro e às vezes aquele barulhão de som, tu nem tá afim de escutar um som e é obrigado a escutar, porque as casas são assim, né? Encostadas. Não vejo a hora quando venho para cá e começa a descer o mato, que alívio parece. Eu mesmo sou uma cabocla que me aposentei sem trabalho fichado, sabe? Que nem o pessoal aí tem que trabalhar não sei quantos anos, que não sei o que, né? Eu mesmo aqui, se morasse só eu e o Carlinhos, nós não ia gastar, não sei se nós gastava 200 conto por mês. Porque eu e ele comemos revirado, comemos ovo frito, como polenta com radicha, com couve, essas coisas simples, né? Comemos pão de milho, faço bolo de milho, mas os filhos não comem, né? Era plantar o que eles tinham para comer, né? Porque daí todo mundo plantava, né? E não tinha essas cooperativas para vender. Depois que começou a aparecer, daí que deu aquela loucura de cada vez mais e mais e mais. Quanto mais trabalho, mais querem trabalhar. Por causa do dinheiro também, né? Quanto mais tem, mais quer. Dinheiro para mim, nem não me importa. E daí às vezes as telas dão risada, ai, por isso que Deus não te ajuda, Deus passa na tua casa e diz,
Ah, ela tá contente com o que tem, nem vou ajudar ela. Eu disse, mas eu tô contente com o que tenho mesmo. Se ele quer me ajudar, me ajuda. Se não quer, ele que sabe, né? Eu me preocupo com eu estar bem, né? De eu estar com saúde, de eu estar bem com as pessoas, né? Só que elas dizem, elas dizem que eu junto. Eles acham que minhas coisas tá velha, que eu tô com a casa... Ai, tu tá com a casa acumulada de coisa velha, tem que renovar. Eu disse, sim, precisava me renovar, era eu, e não tem jeito, né? Então, pra quê? Década 85, mais ou menos, se começam os primeiros movimentos na região de afirmação de identidade. De falar, não, nós temos uma história que merece ser contada, que merece ser valorizada. É muito interessante porque, mesmo que a gente diga, sou italiano, ou sou alemão, ou sou teuto-russo, enfim, mesmo que a gente tenha uma afirmação de identidade diversa, a gente incorporou muito dos valores, das práticas, dos costumes de quem já morava aqui, de quem estava no espaço. Chapecó, como ela passa a ser vista para pagar a história do linchamento, ela desenha-se a si própria através da imprensa, através dos meios de comunicação de massa e mesmo dessas autoridades políticas, vai desenhando Chapecó como uma cidade de progresso e desenvolvimento. Tem essa ideia da cultura do trabalho, né? O que não trabalhou foi o que não gerou progresso, e aí geralmente tu atribui um sujeito que não trabalha, esse sujeito é o índio, é o caboclo, é o de fora, né? Aquele que não contribuiu para o progresso da cidade. Esse é um pensamento bastante positivista, né? E vem contra qualquer ideia de contribuição social de outras etnias, de outros grupos sociais para a história da cidade, né? As pessoas não se dão conta e nem chega até o interesse delas nessas questões. Elas estão muito mais preocupadas ou muito mais condicionadas justamente no trabalho, no cumprir seu dever, né? Dentro dessa perspectiva de que o trabalho dignifica o homem, né? Esse discurso, né? Que enfim acaba sendo só um discurso, porque não é bem assim, né? Tanto é que quem mais trabalha é que menos ganha e que sofre com a violência escancarada, né? Tem esse processo muito ligado a um tipo de desenvolvimento econômico ligado à agroindústria, né? E aí se presta uma espécie de um tributo aos pioneiros, né? Então, as primeiras agroindústrias com uma espécie de uma certa dívida que a cidade tem com esses pioneiros da agroindústria. Esse modelo, será que realmente traz desenvolvimento? Um dos tipos de indústria que mais adoece hoje no país, que menos paga os seus funcionários, quer dizer, esse é uma forma de dominação, porque ela impede, inclusive, da gente discutir essas coisas, né? Às vezes se constrói essa ideia de que liberdade e eu poder construir ali uma vida bacana é eu ter ali a minha casa, eu vou ter um carrinho que eu vou pagar a vida inteira em prestações e eu sou livre, né? Mas na verdade eu sou livre presa. Mas agora eu acho mais do que nunca se criou a ideia de que Chapecó, né, é uma cidade metrópole, é uma cidade que é globalizada, e aí para sermos globalizados temos que ter um shopping, né? Aí tu vai pegar o transporte público, tem mais linhas que vão, nada contra, mas tem mais linhas que vão em direção ao comércio, enfim, né, para alimentar um capitalismo mesmo, do que para estudo e cultura, né? Então acho que é muito dessa ideia ali. Tudo bem, nós vamos ser uma cidade moderna, mas o que será que é uma cidade moderna? Mostrar que a gente não é alguns colonos aqui na região, a gente é pessoas modernas e não falem mal da nossa cidade, porque nós somos modernos. Essa é um pouco a mensagem que eles trazem, né? Violência, isso fica para nós. Se alguém falar disso, a gente fica questionando eles, né? A gente percebe nesses espaços, tanto nos espaços de segregação, na forma como a cidade é organizada, né? Na maneira como a cidade é pensada.
nos símbolos que a cidade valoriza, né? Isso é uma questão muito importante, por exemplo. Ela impede muitas vezes de discutir da própria cidade tomar para si a possibilidade de discutir o que quer para si, né? O que a cidade quer para si. Porque isso é uma pergunta que muita gente acha, tá, mas o que é a cidade para dizer o que quer? É uma pergunta difícil de responder também. Quem é a cidade? Agora, uma coisa é você responder, a cidade também não é aqueles que acham que... aqueles que hoje se dizem no direito de dizer o que é a cidade. E a gente nunca para discutir o que é desenvolvimento e o que é progresso, né? Para quem que é desenvolvimento, para quem que é o progresso, né? A dominação consiste nisso, consiste em vender a ideia de que um projeto de um grupo, né, de um projeto parcial, ele constitui nos interesses de todos, né? Quem está sendo desenvolvido, quem está se desenvolvendo, né? A cidade desenvolve, mas todo mundo se desenvolve junto. Eu também estou me desenvolvendo, né? E o povo compra essa ideia, eu também, todos nós. A gente acaba achando isso bonito e acaba pagando um preço muito caro. A imprensa chapecoense, ela é uma porta-voz da elite. Você abre os jornais, as revistas, é o mesmo texto, o mesmo conteúdo, nenhuma opinião, né? Nenhuma visão crítica, né? Como se você ser crítico, ter uma leitura da cidade e do mundo, fosse um defeito, né? Algo a ser extirpado. E por mais que você tenha um discurso acima da liberdade de expressão, da democracia, Chapecó é uma cidade que progresso, todo aquele discurso, né, linear, existe sim uma forma de silenciar algumas opiniões, algumas ideias. É uma cidade que sai muitos movimentos, muitas greves urbanas também, então existe um espírito de contestação nessa cidade e que as forças poderosas tentam calar. O Marcelino, eu conheço ele desde quando ele era seminarista, né? E depois ele fez sempre envolvidos nos movimentos sociais, né? E como professor. Ele atuou na rede estadual e também ele se construiu liderança na comunidade, na associação de moradores e sempre na defesa pela vida, na defesa pela justiça, né? E ele, como professor, depois ele se elegeu vereador, né? Ele estava na Câmara, né? No mandato, um mandato com bastante visibilidade, que isso incomodava muito, né? Essas denúncias dele e essa forma dele combater. E nós cremos que foi por esse motivo que o Marcelino pagou o preço mais alto, que é a vida dele. Na Câmara Municipal de Chapecó, o espaço vazio de um vereador atuante. Ele sempre era muito contundente nos seus pronunciamentos, provocante. Na Escola Pedro Maciel, a sala de aula sem o professor de filosofia e um muro de homenagens. As aulas dele eram diferentes, ele conseguiu passar um pensamento muito bom para nós, para todo mundo. Além da filosofia, ele deu vários ensinamentos de vida. No bairro Santo Antônio, a casa de esquina não tem mais o chefe da família e o vizinho de longa data. Ele era uma pessoa alegre, ele passava aqui, cumprimentava, gritava, né? Ô, vizinho, tudo bom? Marcelino Chiarello, o seminarista que quase foi padre, virou professor, casou, teve um filho e cumpriu 7 anos de mandato como vereador reeleito pelo PT, morreu na segunda-feira passada em circunstâncias misteriosas. Às 7h30 da manhã, chegou para dar aula nesta sala. Ele pedia licença para atender o celular, que não é hábito dele atender o celular em sala de aula. Segundo eles, aconteceu a manhã toda e ele tremia muito na última aula. Os alunos perguntaram como é que ele estava, se ele não estava bem. Ele disse que estava com queda de pressão. Ele teria dispensado os alunos com 5 minutos de antecedência, permanecido no recreio na sala de aula e saído sem falar com ninguém.
que ocorreu entre a saída do colégio por volta das 10h15 da manhã e as 11h50, quando familiares encontraram o corpo num quarto dos fundos da casa, é o mistério que a polícia tenta desvendar. As vizinhas só notaram uma movimentação diferente com o desespero da família ao chegar em casa. Eu não vi carro chegar, não vi nada, nem ele chegar. Nem barulho? Barulho, nada. Daí já saíram para fora no gritedo e gritaram, né? Vizinha, corra ver o que aconteceu com o Marcelino, né? Segundo o laudo preliminar da perícia, não houve arrombamento em portas nem janelas e a hipótese de suicídio está praticamente descartada. Por alguns indícios, como a grande quantidade de sangue no local, que é totalmente incomum caso fosse suicídio, o fato do nó do aparato de nylon que foi amarrado no pescoço ter um nó cego e não um nó corrediço. Outra situação de que ele teria um hematoma na região parietal esquerda da cabeça. 2 delegados cuidam do caso. O vereador Marcelino era uma pessoa que no exercício do mandato era bastante combativo, né? Isso gerou algumas desavenças aí. Então existe uma possibilidade, mas é uma de tantas outras que nós investigamos, de tratar-se de crime com motivação política. A minha hipótese mais provável é que ele foi morto pela sua atuação parlamentar. Estive com ele no sábado de manhã, na minha casa. Ele angustiado, chegou antes do horário previsto, às 7h30 da manhã, para conversar e dizer: eu estou sofrendo, minha família está sofrendo, eu quero renunciar de vereador porque eu não suporto mais. A tese de crime político leva em conta a postura contestadora de Marcelino Chiarello na vida pública. Chiarello foi autor da ação que determinou a abertura de licitação no lugar de renovar a concessão sobre o transporte coletivo na cidade. Denunciou descumprimentos de acordos nas obras da usina Foz do Chapecó e, na disputa política mais recente e notória, conseguiu o afastamento do superintendente do bairro EFAP, uma subprefeitura comandada pelo vereador licenciado Dalmir Pelicioli. Segundo o Ministério Público, ele usava o cargo para oferecer subvenções do Fundo Social a entidades comunitárias e desviar parte dos recursos. O caso foi assunto na tribuna da Câmara. Quem é réu aqui é o ex-prefeito da IFAP, da subprefeitura, que está sendo afastado do cargo para não interferir, não atrapalhar lá nas investigações. Agora ele vai coagir a liderança aqui, como ele dizia hoje. Eu quero ver se ele não tem coragem de dizer na minha cara. Mas quem é ele? Não é juiz, não é ninguém? Nesta quinta-feira, o vereador Dalmir Pelicioli falou com jornalistas. Dado a nossa discussão aqui, algumas pessoas em redes sociais, a própria oposição, me apontou como suspeito número 1 do crime. E a pessoa que cometeu isso se aproveitou do momento em que nós estávamos discutindo um assunto interno da Câmara, né? E aproveitou o momento para tentar atribuir a culpa do assassinato a mim. O advogado criminalista Luiz Eduardo Greenhalgh foi chamado pelo PT para acompanhar o caso. Acho leviano, a esta altura dos acontecimentos, gente já vem falando que é crime comum ou que é crime político. Eu não vou fazer isso, eu vou acompanhar. A família está em silêncio e sob proteção da polícia. Em Chapecó, a população aguarda o desenrolar das investigações. A casa está de luto. Nós fazíamos parte de um conjunto e esse conjunto, de maneira abrupta, foi rompido. Aquele político que lutou, que denunciou a corrupção, que foi honesto e daí foi assassinado porque denunciava. Então isso que dói. Mas além de dialogar, a gente vai manifestar a nossa indignação com a forma com que o processo vem sendo conduzido. Qual é a forma que o processo vem sendo conduzido? Laudos que dizem que tem suicídio, tem facilidade para ser incorporados ao inquérito. Tem problemas nesses laudos. Tem problemas sérios no laudo que veio de Florianópolis. Qual é o problema sério? Ele foi produzido antes de ser pedido. A data da conclusão dele é antes da data que o delegado pediu. Então a gente não sabe quem encomendou. Forças ocultas encomendaram aquele laudo. Como amigo, como professora, eu também sou professora, o Marcelino saiu do espaço de trabalho, de uma sala de aula,
para na casa dele, ir para a casa dele e de lá ele encontrar a morte. E agora, todo esse tempo que a gente, por ter convivido com ele, nós não acreditamos jamais que ele tenha se suicidado. Ele não tinha perfil de suicida de uma pessoa. Muito pelo contrário. Ele sempre preservava pela vida. Toda a caminhada que ele tem e formação cristã, e sempre ele colocava isso, e é um professor de filosofia, né, de sociologia, que trabalha nas ciências humanas e que acredita que na organização coletiva e a transformação ocorre pela luta. O primeiro laudo diz que é homicídio, depois diz que é enforcamento, depois é suicídio, e dificuldade de provar aquilo que nós sempre acreditamos que era o óbvio, que era o assassinato. E agora esse não é um laudo, é um relatório que contesta todas os outros e prova que o Marcelino ele foi assassinado. O Dr. Daniel Romero Munhoz é professor da Faculdade de Medicina da USP, né, doutor em Medicina Legal, coordenador da residência de Medicina Legal da USP, que é a única residência médica em Medicina Legal do país. Então, todos os peritos que estudam, né, e que entendem realmente de perícia médica foram alunos do Dr. Munhoz ou pelo menos leram os livros do Dr. Munhoz. O que diferencia esse laudo dos outros é que nesse laudo tudo é demonstrado, item por item, ponto por ponto. Do visto e exposto, podemos concluir que, no presente caso, as provas realizadas mostraram elementos que falam fortemente a favor do homicídio com a causa jurídica da morte do Marcelino Chiarello. Aí assinado pelo professor doutor Daniel Romero Munhoz. Aquilo que mais o Marcelino fez e pelo qual ele morreu, pela justiça, não estava nem realizando a justiça no ato da morte dele. Fui reler todos os fraudes, as fraudes dos outros laudos. É uma coisa vergonhosa, mas mostra a força política de quem matou Marcelino. Eu não tenho dúvida que foi um homicídio. Eu li o laudo da USP como membro da Comissão da Verdade da UFFS, eu li o laudo. Só se mudaram as regras da física. Talvez determinados grupos de interesse, sejam eles econômicos ou políticos, tenham uma pressão tão grande, tão forte sobre as instituições da sociedade, ou que deveriam proteger a sociedade, que levam a uma desconfiança muito grande dessa mesma sociedade sobre eles. E aí entra a polícia militar, polícia federal, a promotoria, o juiz, os grupos políticos, uma série de entidades e partidos, né, que acabam sob suspeita da sociedade. São 20 meses, 1 ano e 9 meses, que nós conseguimos provar que foi homicídio. Agora é outro passo. Quem foi? Porque nós queremos justiça. Para esta cidade, precisa dar resposta para a cidade de Chapecó, para o estado de Santa Catarina, porque para a gente continuar ensinando para as crianças na escola que tem justiça. A questão do Marcelino, ela é simbólica, ela é emblemática, porque o Marcelino era justamente alguém que está fora desse círculo político, dessa tradição. Não eram poucas as pessoas que poderiam ter interesse nisso. É difícil não dizer, né, que a morte do Marcelino está inserido num contexto de uma política que ainda se coloca como uma política ligada a um forte mandonismo local. A forma é para intimidar, é para dizer quem manda, é para dizer que aqui, nessa cidade, é melhor não abrir o bico. Senão, olha o que acontece. Então, quando eu acompanho a forma como foi organizado e como se deu o processo
o inquérito e o próprio julgamento que aconteceu no linchamento, com todos os fatores envolvidos, com todas as pessoas envolvidas, com todas as forças envolvidas na época, e percebo as mesmas coisas acontecendo hoje, né, em 2013, né, eu chego à conclusão, né, que o mandonismo está mais forte do que nunca nessa cidade, e não só na cidade, no próprio Estado, na forma como se continua fazendo política. Nós não podemos deixar de denunciar os diferentes mecanismos de opressão, de coerção que existem. Quem somos nós? Somos nós enquanto indivíduos, se nós não temos liberdade de expressão, né? Liberdade de manifestação, liberdade de questionamento, em relação àqueles que nós elegemos, na grande maioria das vezes, né, para serem os nossos representantes no poder político local. Quanto mais você esconde, né, mais você protege as pessoas que oprimem, que perseguem, que matam pessoas. Mas o que me deixa mais tranquila é que, você falando com a comunidade em geral, a comunidade tem esse entendimento. Né? Elas entendem que houve um crime político. Tá? Elas falam quem foram as pessoas. Tá? Mesmo que eles tentam esconder e vão continuar tentando esconder, a história já está escrita. Infelizmente, a nossa cidade, que comemora amanhã 96 anos, que tem muito a comemorar certamente, mas tem muito a refletir sobre os acontecimentos que nós estamos vivendo nos últimos tempos em Chapecó. Nós estamos aqui num ato em solidariedade ao nosso amigo, companheiro, camarada, Patrick, que foi vítima de um violento atentado na última segunda-feira. Esse atentado é mais um ato da violência que tem atingido a nossa cidade. Peraí que tem Chega de coronel! A culpa era da câmera que não funcionava. Ela não funciona. Tá estragada. A favor do trabalhador nunca funciona, só para repressão. Só para repressão. Quem mandou desligar? Justiça! Justiça! Prefeitura de Chapecó apresenta EFAP 2013, Grandes Encontros. O melhor do agronegócio, do comércio e da indústria nacional estarão aqui. Centenas de atrações culturais todos os dias. O Rodeio 2013 será uma festa. Shows locais e 31 mega shows com artistas nacionais. Diversão para toda a família. A gente te espera na EFAP 2013, de 4 a 13 de outubro, em Chapecó. Essa questão da EFAP já está sendo discutida, judicial, nós fazemos esse requerimento, fazemos uma audiência pública de uma questão que já está sendo discutida na justiça. Gostaria de pedir ao vereador que ele tirasse esse requerimento, para não ficar discutindo algo que já está. Tá, vereador, tudo bem, questão de ordem, que é para retirada do vereador Valduga, aceita? Sinaliza que não. Uma festa coroada de pleno êxito, só alegria, contentamentos, enfim, com aplausos
a própria atuação do prefeito e de todos os envolvidos com a IFAP 2013. Isso no pensamento e modo de agir deles. Só que no melhor momento, no auge da animação dessa grande festa, um acontecimento surpreendente e inquietante proveniente do Poder Judiciário vem para abalar não a imagem da feira, mas a imagem das autoridades públicas e dos representantes das empresas envolvidas com a realização dos shows e de todos os envolvidos com a própria administração da IFAP 2013. Mais uma vez, o lado negativo prevalece e a festa parecia coroada de sucesso, cai por terra abaixo. Não é pouca coisa, senhores vereadores. E para não ser repetitivo, o Ministério Público de Chapecó, na pessoa do Dr. Jacques Goldoni, autor da ação civil pública por improbidade de iniciativa, conforme estampado no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o coordenador da IFAP 2013 e os proprietários das empresas GDO Produções Artísticas e também a SMO Limitada tiveram decretado seus bens indisponíveis na ordem de 12 milhões de reais. Depois da festa vem a ressaca, senhores vereadores. E essa ressaca tem que ser curada. Essa ressaca tem que ser curada a partir do momento que os organizadores da exposição venham a essa casa. Vejo que é legítimo de vossas excelências e a todos nós, vereadores, buscarmos esclarecimentos e informações de tudo o que aconteceu. E que o pior de tudo, que essa feira foi desfocada dentro dos seus objetivos. Para quem leva a imagem de uma feira que houve a interdição, a indisponibilidade dos bens do prefeito e do coordenador geral da feira, isso nos passa de fato uma imagem bastante negativa. O Ministério Público investiga um fato. Nós, vereadores, temos a obrigação de discutir a política da IFAP e os valores que visam beneficiar apenas algumas empresas. Ou melhor, uma empresa que foi a GDO que explorou esse espaço construído. Nós temos que identificar quem construiu esse espaço. Será que foi da mesma forma da publicidade? A publicidade quem pagou foi a Prefeitura, o Poder Executivo, e recebeu 10% dos ingressos. Temos uma solicitação aqui na questão da IFAP. Estão requentando o feijão e o arroz. Isso é uma questão que está na Justiça e que nós, ou aqueles que queiram, que se dirijam ao promotor público, de que ele está fazendo um procedimento jurídico que foi a pedido de alguém. Então que lá leve o seu pensamento, achando de que a feira, pelo que estão dizendo, é um monte de desvios, e que a feira com 46 anos e a 19ª feira vai se acabar. Isso também parece que é perseguir Chapecó ou nada. Eu não acredito que uma feira, que muitos aí têm inveja da feira que nunca fizeram. Então assim, eu acredito que nós temos que rejeitar de pronto esse requerimento, que na verdade nada mais é e nada menos é do que uma bandeja, já com feijão, arroz e uma saladinha de cebola. Obrigado, vereador. Nós vamos à votação do requerimento. Os que concordarem permanecem como estão, os que discordarem manifestem. Vereador Marquezine, fora do plenário nesse momento. Votos contrários da base governista. Está rejeitado o requerimento por maioria. A violência em Chapecó, a cidade é campeão de homicídios em Santa Catarina, mas se a gente analisar também os aspectos da violência mais discriminatória, a violência que atinge a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação das pessoas, com certeza também ela é líder em Santa Catarina. Essa cultura da qual a gente precisa se livrar, que é muito
muito prejudicial a toda a sociedade, a toda a cidade, né? Chapecó cresce, se desenvolve, é uma cidade linda, mas infelizmente ainda tem essa parcelinha da elite perdida no tempo, perdida no espaço e que ainda está lá nas plantações de café, de erva mate, com a chibata na mão, achando que, né, vai colocar os seus capitães do mato para resolver as coisas. É desse tipo de cultura tão ultrapassada que não cabe mais para a nossa cidade que a gente precisa se livrar. Nenhuma sociedade progressista, uma sociedade libertária, democrática, ela é pautada por um sistema coronelista. Então, assim, é muito importante que nós, sociedade, que a gente comece a reagir e não ter como natural esse tipo de coisa. Ah, mas Chapecó está crescendo, então vai ter violência, porque violência vem com toda a cidade. Não é assim, não é verdade. Nossos índices estão acima da média e não é porque isso acontece como um fenômeno em outros lugares que a gente vai ter que admitir que aconteça aqui. Talvez a mudança possa começar por aqui, um lugar tão marcado por violência possa começar a mudança para o resto. Para contribuir com esse pessoal todo e para que as coisas mudem. A população jovem é que é a força do Brasil, é a força do futuro. Para protestar, ora, contra esse governo corrupto. Porque a corrupção maior que a gente enfrenta é no nosso município. Então, gente, agora é a hora de mudar. O direito que é nosso, totalmente nosso, e nós temos o direito de estar aqui. Isso não parece solução. Relegar esse recado para a nova geração e usar o planeta em total degeneração. Mas chega, isso não parece solução. Relegar esse recado para a nova geração e usar o planeta em total degeneração. Consumidos pela sede.
A ideia de fazer um acampamento, por exemplo, permanente ali na praça, era trazer um pouco esse debate, né? Mostrar para a população que existia outras possibilidades de pensar o transporte. E claro que o transporte não era o fim também, né? Mas era uma forma de mostrar que era possível ter um serviço público, né? Que as pessoas não precisassem se apropriar. E esse eu acho que foi o recado das ruas em junho. Vamos experimentar outros modelos de gerir o transporte público e de gerir a coisa pública para ver se é possível. Aí, se não, vamos experimentar pelo menos para ver. Uma saída para viver em paz, viver em paz. E tudo que nos contam é uma grande mentira. A gente chega aqui, encontra as coisas prontas e muitas vezes a gente fica numa situação de comodidade e aceita elas como elas são. E não é assim. O povo tem um poder muito grande, né? Se o povo soubesse o poder que tem, muita coisa mudaria. E eu acho que essa é a grande perspectiva para Chapecó, né? Eu acho que essa relação de força que existe hoje entre as elites locais e uma perspectiva de um avanço de conquistas no campo popular, de conquistas sociais mesmo, a possibilidade de mudar isso está nas pessoas perceberem que a força que a gente tem está justamente nessa capacidade de participar. Mas eu acho que esse ano ficou mais forte esse sentimento de que dá para ganhar. Dá para ganhar, o que eu digo não é fazer a revolução, não é assim, dá para avançar em direitos, sabe? Dá para melhorar a vida do povo, lutando assim, tentando melhorar, avançar, ter mais direitos. E democracia é basicamente ampliar direitos, sabe? Quando tu vive uma situação como essa e tu vê como acontece ajuda mútua, como acontece uma visão de essência do ser humano e o tratamento entre as pessoas, tu nota que tem sim possibilidades de mudança e que existem outras perspectivas. E eu mesma, se não acreditasse nisso, eu jamais estaria aqui. Poder dar uma abertura para as pessoas se sentirem livres para serem o que são e para poder ter uma relação de respeito, assim, principalmente com aquilo que é justo.